Bom, pessoal, agora então a gente vai começar a estudar o sistema octal, que é o sistema base 8, que a gente vai ver a partir de agora, ok? Se a base dele é 8, então significa que ele tem 8 números. Quais seriam os 8 números? Começando sempre do zero. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Ele não vai até 8, ok? Porque o zero também conta como número. Então, contando aqui com o zero, a gente totaliza 8 números diferentes. Então, a conta vai só até 7. Tá? Então, os números 8 e 9 não existem no sistema octal, tá ok? A gente não pode usar eles no sistema octal porque eles não existem. Ok? Bem como no sistema binário, a gente não podia usar o 2, o 3, o 4 e assim por diante. No sistema octal, o 8 e o 9 não existem. Os outros números a gente pode usar tranquilamente, tá ok? Bom, vamos ver agora como fazer uma contagem em octal. Uma contagem simples aí, dos primeiros números da base 8. Tá? Aqui a gente terminou em 7. Vamos partir daqui então, do 7 para diante. Tá? Depois do 7, a gente viu que o 8 e o 9 não existem. Então, qual que é o próximo número na base 8? É o 10. Depois do 10, o 11. Normalmente a gente começa a contar aqui 13, 14, 15, 16 e 17. Ok? Na nossa contagem decimal normal, o próximo número seria o 18. Ok? Mas no sistema octal, a gente não tem o número 8, como a gente acabou de falar. Como a gente não tem o número 8, o próximo número não é 18. Tampouco vai ser o 19 porque a gente não tem o 9. Então o próximo número vai ser o 20. E assim continua. 21, 22, 23, 26 e 27. 28 e 29 não podem existir, então já pulam por 30, ok? E assim por diante, até chegar no 70. Então vamos continuar a partir daqui. 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77. Depois disso, o próximo número seria o 78, mas a gente não pode usar o número 8. Depois o 79, também não podemos usar por causa do 9. E depois seria o 80, não é? Seria o 80, mas eu não posso usar o 8. Então toda a casa dos números 80 e também da dezena dos números 90 eu não posso usar. Então, do 77 no sistema octal, a gente já pula para quem? A gente já pula para o 100. E a partir daqui continua 101, 102, mais ou menos seguindo a sequência que a gente já fez aqui anteriormente, ok? Então essa é a maneira, ao meu ver, mais simples de se fazer contagens no sistema octal, ok? Sistema base 8. Vamos apagar aqui então. O sistema octal, dentre os 4 sistemas numéricos que a gente usa na eletrônica digital, ele é talvez o menos usado nos dias de hoje. E a gente vai entender um pouquinho melhor por quê disso, tá? Vamos apagar aqui também, deixar só isso aqui. A principal utilidade do sistema octal é a de representar números binários de maneira mais compacta, ok? Nas próximas videoaulas a gente vai entender melhor o porquê disso aqui, como isso ocorre e por que a gente não pode usar o sistema decimal, que é o sistema que a gente está acostumado no nosso dia a dia, para representar os números binários, ok? Essa função de representação dos números binários ela é melhor exercida nos sistemas com base de 2 elevado a n, ok? Então, sistemas de base 2, que é o próprio binário,
2 a 1, que é igual a 2. Nos sistemas de base 4, ok? Que são muito pouco comuns, praticamente não se vê mais hoje. Depois, nos sistemas de base 8, que é o sistema octal. Os sistemas de base 16, que é o hexadecimal, um sistema muito importante que a gente vai estudar ainda. O sistema de base 32 e o sistema de base 64. São esses aqui os sistemas, 2, 4, 8, 16, 32 e 64, os que mais são utilizados para a representação dos números na eletrônica digital, dos números em binário mais especificamente, sendo que os mais comuns são o octal e principalmente o hexadecimal, que usa a base 16, ok? Bom, nas próximas videoaulas a gente vai fazer algumas conversões de octal para decimal e vice-versa, para a gente então poder dar continuidade nas nossas videoaulas, ok? Muito obrigado a todos e até a próxima.